depois desta música toda, acho que é muito difícil, seja o que for que possamos contribuir, vai ficar sempre um bocadinho aquém desta maravilhosa música que passou aqui. Vou apresentar, eu sou a Joana Neves, tenho um pequeno programa de rádio na Rádio Zero, que é uma rádio online, uma rádio universitária, e é dedicada à leitura de contos, à leitura e à discussão de contos, e chama-se Contos Não Vendem, porque, como costumam dizer os livreiros e alguns editores, mas não os leitores, os contos não vendem. Ninguém publica contos porque os contos não vendem. Felizmente os contos são lidos e são escritos, e há muitas pessoas que ainda leem e ainda compram contos, sobretudo dentro de determinados géneros e sobretudo dentro do fantástico. O fantástico é um género literário em que o conto floresceu muito, que sempre favoreceu muito o conto. Eu reparei que a Madalena tem aí precisamente uma daquelas edições de antologias de contos. Perdão. Pequeno intervalo tecnológico. Com licença. E é para a gravação, só um momento, por favor. É só o teu nome. assobiar alguma coisa. Uma paisagem marciana. Então, esta explicação era só para vos contextualizar um bocadinho e explicar o que é que está aqui a fazer o Contos Não Vendem. Normalmente, o Contos Não Vendem funciona num pequeno espaço muito aconchegador, na cave do Instituto Superior Técnico, da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, à frente de um corte de ténis, debaixo de uma piscina e de um corte de beisebol. É um sítio assim muito único, e é engraçado estar aqui a fazer uma emissão dos contos, ou uma gravação que mais tarde será emitida do contos, com tantas pessoas. Não cabiam estas pessoas todas no sítio, na sala onde fazemos a emissão normalmente. E muito simpaticamente o Rogério e o João contataram para fazer uma leitura e discussão de contos do género do fantástico com alguns dos convidados aqui do... Assim, melhor? Sim. Com alguns dos convidados aqui do Fórum Fantástico, precisamente para aproveitar um bocadinho esta simbiose que existe entre o fantástico enquanto género e o conto enquanto género também. E não sei se foi de propósito, mas um dos convidados, a Madalena Santos, o outro, aqui um staple, um clássico do género do fantástico, que é o João Barreiros, que fico muito contente por poder partilhar uma mesa consigo. E a Madalena, que é desculpa lá, vou dizer, um jovem promissor. Portanto, temos aqui uma boa representação, parece-me, do que se escreve, do que se faz de fantástico em português. E, como digo, não sei se foi de propósito, mas o João acabou com esta maravilhosa música, e agora a desgraçada da Madalena vai ler um conto de Ray Bradbury. Isto não se faz às pessoas. Portanto, depois vamos passar na emissão a música que o João passou, que é para as pessoas saberem do que é que estamos a falar. Portanto, espero que não provoque os mesmos efeitos que o vídeo, mas ia se calhar agora passar a palavra à Madalena para ler um bocadinho para ler este conto e depois discutirmos um bocadinho desta escolha. Obrigada. Aquilo que espera, de Ray Bradbury. Vivo num poço. Vivo como fumo num poço. Como vapor num abismo de pedra. Não me movo. Não faço nada senão esperar. Lá no alto vejo as frias estrelas da noite e da manhã e vejo o sol. E às vezes canto velhas canções deste mundo, quando ele era novo. Como é que vos posso dizer o que sou, quando eu próprio não o sei? Não posso. Estou simplesmente à espera. Sou névoa e luar e recordação. Sou triste e sou velho. Às vezes caio como chuva no poço. As teias de aranha tomam novas formas quando a minha chuva cai com força na superfície da água. Eu espero num silêncio frio e há de vir um dia em que eu não espero mais. Agora é manhã e ouço um grande trovão.
Cheiro fogo à distância. Ouço um estrondo de metal. Espero. Ouço. Vozes. Longe. Tudo bem. Uma voz. Uma voz estranha. Uma língua estranha que não posso saber. Nenhuma palavra é conhecida. Ouço. Manda sair os homens. O som de areias de cristal esmagadas. Marte, cá estamos. Onde está a bandeira? Aqui, senhor. Bom. O sol vai alto no céu azul e os seus raios de ouro enchem o poço e eu fico suspenso como o pólen de uma flor, invisível e difuso na luz quente. Vozes. Em nome do governo da Terra, proclamo esta área como sendo território marciano para ser igualmente dividida entre as nações-membros. Que estarão eles dizendo? Viro-me ao sol como uma roda invisível e preguiçosa, dourada e incansável. O que é aquilo ali? Um poço? Não. Venham, é mesmo! Aproximação de calor. 3 objetos curvam-se na boca do poço e a minha frescura sobe até esses objetos. Esplêndido! Será água boa? Vamos ver. Alguém que vá buscar uma garrafa ao laboratório e uma linha. Vou eu. Um som de corrida. O regresso. Cá estamos. Eu espero. Deixa cair, devagar. O vidro brilha lá em cima, a descer lentamente numa linha. A água borboleja suavemente quando o vidro lhe toca e se enche. Eu subo no ar quente para a boca do poço. Aqui está. Queres experimentar esta água, Regent? Deixa ver. Que lindo poço. Vejam esta construção. Que idade terá? Só Deus sabe. Quando descemos ontem na outra terra, Smith disse que não havia vida em Marte há mais de 10.000 anos. Imagina. Como é, Regent? A água. Pura como prata. Bebe um copo. O som da água no sol quente. Agora pairo como uma poeira, um perfume de cravo na branda aragem. O que é que tens, Jones? Não sei, uma terrível dor de cabeça. Foi de repente. Tu bebeste a água? Não, não bebi. Não é isso. Eu estava debruçado no poço e de repente senti a cabeça como se estalasse. Já estou melhor. Agora sei quem sou. O meu nome é Stephen Leonard Jones. Tenho 25 anos e acabo de chegar numa nave de um planeta chamado Terra e estou aqui com os meus amigos Regent e Shaw junto a um velho poço no planeta Marte. Olho para os meus dedos dourados, queimados e fortes. Olho para as minhas longas pernas e para o meu uniforme prateado e para os meus amigos. O que é que tens, Jones? Dizem. Nada, digo eu olhando para eles. Absolutamente nada. A comida é boa. Há 10.000 anos que não a provava. Toca-nos suavemente na língua e juntamente com o vinho aquece-nos. Ouço o som de vozes. Faço palavras que não compreendo, mas que de certo modo percebo. Experimento o ar. O que é que tens, Jones? Inclino a minha cabeça e pôs as mãos que seguram os utensílios prateados de comer. Sinto tudo. Como? O que tenho? Esta voz, esta nova coisa que me pertence, soa-me aos ouvidos. Estás a respirar de uma maneira esquisita, a tossir, diz o outro homem. É talvez uma constipação sem importância, pronuncio com exatidão. Hás de ir ao médico. Aceno com a cabeça e é bom acenar. É bom fazer várias coisas após 10.000 anos. É bom respirar o ar e é bom sentir o sol na pele entrando cada vez mais fundo. E é bom sentir a estrutura de marfim, o fino esqueleto oculto na carne quente. E é bom ouvir sons mais claros e mais próximos do que na profundidade da pedra num poço. Sinto-me feliz. Anda daí, Jones. Mestre, temos que ir. Sim, digo, hipnotizado pela maneira como a palavra se forma como água na língua e cai em suave beleza no ar. Ando, e é bom andar.
Estou de pé e a uma longa distância até ao chão quando vejo dos meus olhos e da minha cabeça. É como viver no alto de um rochedo e ser feliz aí. Regent está junto do poço de pedra, a olhar para baixo. Os outros afastaram-se, murmurando, a caminho da nave de prata em que vieram. Sinto os dedos da minha mão e o sorriso da minha boca. É fundo, digo. Pois é. Chama-se o Poço da Alma. Regent levanta a cabeça e olha para mim. Como é que sabes isso? Não parece que seja? Nunca ouvi falar de um Poço da Alma. É um lugar onde as coisas que esperam, coisas que um dia tiveram carne, esperam e continuam a esperar, disse eu, tocando-lhe no braço. A areia é fogo e a nave é fogo de prata no dia ardente e o calor é bom de sentir. O som dos meus pés na areia dura. Ouço. O som do vento e o sol a queimar os vales. Sinto o cheiro do foguetão a ferver no meio-dia. Parei debaixo da escotilha. Onde está Regent? Diz alguém. Vi-o junto ao poço. Respondo. Um deles corre para o poço. Começa a tremer. Uma tremura muito fina, escondida lá dentro, mas que se torna muito forte. E pela primeira vez ouço-a, como se ela também estivesse escondida num poço. Uma voz a chamar no mais fundo do meu ser, pequenina e cheia de medo. E a voz grita, Sultan, Sultan! E há uma sensação, como se qualquer coisa se tentasse libertar, um bater nas portas de um labirinto, uma corrida por escuros corredores e passagens, ecoando e gritando. Regent está no poço! Os homens correm, todos os 5. Eu corro com eles, mas agora sinto-me doente e a tremura é mais forte. Deve ter caído. Jones, tu estavas aqui com ele. Não viste, Jones? Jones, diz qualquer coisa, homem. O que tens, Jones? Caio de joelhos. O tremor aumenta. Ele está doente. Dê-me aqui uma ajuda. O sol? Não, não é o sol, murmuro eu. Estendem-me e as tremuras vão e vêm como um abalo de terra e a voz oculta dentro de mim grita. Este é Jones! Este sou eu! Não é ele! Não é ele! Não acreditem nele! Deixem-me sair! E eu olho para as figuras curvadas sobre mim e as minhas pálpebras movem-se. Tocam-me no pulso. O coração bate. Fecho os olhos, os gritos param, cessa a tremura. Levanto-me como num poço fresco, liberto. Está morto, diz alguém. Jones morreu. De quê? Choque parece. Que espécie de choque? Digo eu. E o meu nome é Sessions. E os meus lábios movem-se com rigidez. E sou o comandante destes homens. Estou de pé entre eles e olho para um corpo que começa a arrefecer na areia. Aperto a cabeça com as mãos. Comandante! Não é nada, digo em voz alta. Só uma dor de cabeça. Passa já. Pronto, pronto, murmuro. Já está tudo bem. É melhor sairmos do sol, comandante. Sim, digo, baixando os olhos para Jones. Nunca devíamos ter vindo. Marte não nos quer. Carregamos o corpo de volta para a nave e uma outra voz começa a gritar dentro de mim, pedindo para sair. Socorro, socorro! Lá muito no fundo, nas úmidas entranhas do corpo. Socorro! Em gritos vermelhos, a ecoar e a pedir. O tremor começa muito mais cedo desta vez. Controla é menos firme. Comandante, é melhor sair do sol. O senhor não está com bom aspecto. Sim, digo. Socorro! Acrescento. Que disse, comandante? Não disse nada. O senhor disse socorro. Disse, Matthews. O corpo foi pousado na sombra da nave e a voz grita nas profundas catacumbas submarinas de osso e maré vermelha. As mãos tremem. Abre a boca que está seca, as narinas alargam-se, os olhos rolam. Socorro! Não! Solta-me! Não! Digo. O que é, comandante? Nada, respondo. Tem que me libertar! Digo e tapo a boca com a mão. Diga, comandante! Grita Matthews.
Para dentro, todos! Voltem para a terra! Grito. Tenho uma pistola na mão. Levanto-a. Não, comandante! Uma explosão. Sombras correm. Os gritos calam-se. Há um som a sibilar de uma queda pelo espaço. Depois de 10.000 anos, que bom é morrer. Que bom é sentir a súbita frescura, o relaxamento. Que bom é ser como uma mão dentro de uma luva que se estende e fica maravilhosamente fria na areia quente. Oh, a calma e o encanto do encontro da escuridão da morte. Mas o abandono é temporário. Um estalar, um ruído de quebra. Santo Deus, ele matou-se! Grito eu e abro os olhos. E lá está o comandante caído ao pé da nave, a cabeça estourada por uma bala, olhos abertos, a língua a sair de entre os brancos dentes. Escorre-lhe sangue da cabeça. Curvo-me para ele e toco-lhe ao leve. O louco, digo, por que é que ele fez isso? Os homens estão horrorizados. De pé, junto aos 2 homens mortos, voltam as cabeças para olhar para as areias de Marte e para o poço distante onde está Regent a boiar nas fundas águas. Um gemido chega-lhes aos lábios secos. Um vagido. Um protesto infantil contra este pesadelo. Voltam-se para mim. Algum tempo depois, um deles diz: Agora és tu o comandante, Matthews. Eu sei, digo. Só restamos 6. Santo Deus, foi tudo tão depressa. Não quero ficar aqui, vamos embora. Os homens falam todos ao mesmo tempo. Dirijo-me a eles e toco-os com uma confiança que quase canta dentro de mim. Ouçam, digo, tocando-lhes nos cotovelos, ou nos braços, ou nas mãos. Ficamos em silêncio. Somos só um. Não! Não! Vozes íntimas a gritar lá no fundo, metidas em prisões sobre as aparências. Olhamos uns para os outros. Nós somos Samuel Matthews, Raymond Moses, e William Spaulding, e Charles Evans, e Forrest Cole, e John Summers, e não dizemos uma palavra, mas olhamos uns para os outros, para as nossas faces brancas e para as mãos que nos tremem. Viramos-nos como se fôssemos um só e olhamos para o poço. Agora, dizemos. Não, não! Gritam 6 vozes ocultas e abafadas e fechadas para sempre. Os nossos pés marcham na areia e é como se uma grande mão com 12 dedos se movesse no fundo de um mar quente. Curvámo-nos no poço, a olhar para baixo. Da fresca profundidade, 6 caras espreitam para nós. Um por um, inclinámo-nos até perder o equilíbrio. E um por um caímos pela boca do poço até ao fundo da fresca escuridão nas águas frias. O sol já se pôs. As estrelas rolam no céu da noite. Ao longe, ao piscar de uma luz, outro foguetão que chega deixando marcas vermelhas no espaço. Vivo num poço. Vivo como fumo num poço. Como vapor num abismo de pedra. Lá no alto vejo as frias estrelas da noite e da manhã e vejo o sol. E às vezes canto velhas canções deste mundo quando ele era novo. Como é que vos posso dizer o que sou quando eu próprio não sei? Não posso. Estou simplesmente à espera. Caso estou a aplaudir, não? Muito obrigada, Madalena, por esta... Eu não acerto com este microfone. Muito obrigada, Madalena, por esta leitura, por teres trazido aqui o Ray Bradbury e, embora pareça uma escolha bastante evidente, sem ofensa, quando se pensa em fantástico, pensa-se imediatamente no Ray Bradbury, mas tenho de perguntar porque é que escolheste este autor e este conto em particular. Não foi a primeira escolha, confesso. Mas a outra tinha 30 páginas e com esta velocidade de leitura, de facto, não sugiro às 22 horas do dia tal leitura. E nessa altura, esse até era de um autor desconhecido, que por acaso este livro está numa antologia dos melhores contos de ficção científica e especificamente este conto está no 4º volume. Na altura tinha pegado no 2º volume. E era uma história... Para os ouvintes em casa, este é o Espaço 4, publicado pela Verbo. Exatamente.
um conto um bocadinho mais com aquela sonoridade épica, em que temos uma personagem principal humana num mundo adverso, alienígena, e é superado pelos alienígenas. Pelo menos deixa essa percepção, porque acaba em reticências. Então procurei outra história, outro conto com menos páginas, e passei por Arthur C. Clarke. Mas enquanto estava a folhear para me decidir, cruzei-me com este e lembrei-me da voz que este conto particularmente tem. A voz do conto chamou-te do fundo de um poço. Exatamente. Achei que era um bocadinho diferente do habitual de ser sempre uma personagem heroica, ou pelo menos com que nos simpatizemos facilmente. E neste caso não, até não entendemos bem do que do que se está a acontecer. Não temos uma imagem desta personagem, não aquece propriamente o coração do leitor. Diríamos pelo contrário, não sei pelos presentes, mas também não é uma leitura muito indicada para as quase meia-noite de sexta-feira. Vai tudo ocorrer daqui para fora do auditório para a luz mais próxima. E depois tem é engraçado como aposta muito nos cheiros, noutros, não propriamente na visão, não é cinematográfico, digamos assim. Achei engraçado para trazer para aqui. Mas isso é uma coisa que o Bradbury faz muitíssimo bem, não é? Esta caracterização muito sensorial. Sim, as coisas têm, porque esta presença, aquilo que espera, é uma criatura quase vaporosa. Sim, vem pela água, vem pelo sol, vem por isto. É uma caracterização que é feita muito recorrendo a todos os outros sentidos, porque ele depois fundamentalmente é invisível. Sim, exatamente. E é uma coisa, em termos narrativos, o Ray Bradbury tem esta competência fantástica, que isto é narrado na primeira pessoa, por uma coisa que não é uma nem uma pessoa. Exatamente. E depois toda a estrutura também é interessante, em termos formais. Começa e termina da mesma maneira e mata as personagens todas. E sentimos que realmente o ser humano perante o desconhecido pode ser muito frágil. E esse tema é sempre interessante. Eu acho que se abrirmos aqui o tema, então, à questão das crónicas marcianas do Bradbury e desta ideia de Marte, ficamos aqui até nascer uma estrela que é o Sol. Mas achei muito engraçado porque finalmente os contos que ambos escolheram acabaram por ter este ponto de contato, que é um mundo estranho, um mundo desconhecido e estranho e alienígena, mesmo que sendo no nosso planeta. Pode ser alienígena no espaço, como é este caso, ou no tempo, como é o caso do conto que escolheu o João Barreiros, que escolheu e traduziu, fez aqui um duplo papel. Era difícil encontrar contos traduzidos em português, porque não há contos publicados desde há 30 anos. Não vendem. Não vendem. Pois é, aliás, uma das coisas que me deu muita alegria em pensar que ia ter de estar à mesa com o João Barreiros era pensar, isto é uma pessoa que viu em primeira mão, muitas vezes, esta desculpa dos contos não vendem a ser usada e que combateu gloriosamente com essa desculpa e fez muitas edições de contos que venderam. Chegaram às mãos de leitores, não é? Portanto, chegaram, não sei se venderam. Mas foram lidos, que no fundo é para isso que aqui estamos. Mas não sei se é verdade que te debaraças muitas vezes com esta explicação. Não, os contos não vendem, o género não vende, a ficção científica... A desculpa é que as pessoas se sentem defraudadas por ler um conto. Dizem que termina demasiado rápido. Mas eu digo assim, temos uma antologia de 600 páginas com 30 contos. Qual é o problema? Tem 600 páginas. Não, os contos são pequenos e depois eu fico muito triste pelo conto ter acabado. Sim. Existe uma ideia um bocadinho de literatura a metro, subjacente a esta ideia de que os contos são um género menor. Porque são... Ao contrário, são do melhor que a FEC já fez, é a capacidade de compressão num conto onde todas as verduras do Estado são retiradas. Completamente. Ou seja, é aquilo que pode ser mais perfeito do que um romance de 600 páginas, onde é posta palha a metro só para encher os requisitos do editor. Sem dúvida. E um exemplo acabadíssimo, vou só pôr aqui as criaturas. A primeira é a apresentação ou a primeira é este bicho?
tanto faz, pode ser as trilobitas primeiro para ser mais sossegadinho. E depois quando eu chegar a... Está sossegadinho, é? Eu nem vou olhar para trás. Depois também posto para os nossos, para os ouvintes do programa não ficarem isentos de verem estas... Não vou olhar. Mas quando foi feito o convite, disseram, João Barreiros Velas, que bom! E escolheu esta imagem para ser apresentada. Que bom, que agradável. Mas não podia ser mais adequada. Quando li o conto, que tenho de admitir, eu não conhecia este autor. E não ele já bateu a bota, escreveu pouquíssimo, ele é australiano, e só escreveu 2 ciclos de viagens no tempo. Uma delas até ao período devoniano, onde não existe absolutamente nada além de lama e visco. E como é que ele consegue escrever uma série de contos passados num mundo todo vazio, onde só há lama e visco? Eu não faço a mínima ideia, mas ele consegue. O outro ciclo é das pessoas que recuperam a memória genética e estão muito bem, por exemplo, a guiar um caminhão cisterna quando de repente se lembram do que fez o ano passado deles quando estava a caçar mamutos. É claro que o caminhão se estampa, mas as pessoas têm memórias absolutamente reais dos seus passados genéticos, o que é também fabuloso. E ele lida muito bem com esta, como se fosse uma abertura de uma fissura no espaço e no tempo, e cria mesmo vários espaços dentro de um mesmo espaço, de uma maneira narrativamente funciona muito bem. E isto, lá está, é uma coisa que se evidencia muito num conto, e que num romance talvez não fosse tão claro. Ele só escreveu o conto. Fabuloso. Então, se calhar, vamos conhecer o Stephen Utley. Vamos parar com a poesia do brasileiro e vamos ao horror. Ok? Mas também quem já me conhece já sabia que eu não ia ser bonzinho. Chama-se Ervas Altas, o conto. E não existe versão nenhuma portuguesa. Existe agora? Existe agora. Moody morreu, quase de certeza. A última vez que o vi estava ajoelhado junto à proa. Não sei o que lhe aconteceu. Chatice já eu tinha na popa, na cadeira elevada do piloto, mas imagino que se voltou a ouvir o meu grito. Provavelmente fez menção de se levantar e logo de seguida foi atirado por cima da borda, mesmo em frente da embarcação, no instante em que ela batia contra a massa de fetos derrubados. Provavelmente ficou preso debaixo dos destroços, como eu. Os rotores do casco fizeram-lhe em picadinho. Devia ter ficado sentado na cadeira com o cinto de segurança posto. Mas a verdade é que também eu estava sentado preso ao cinto de segurança, tal e qual como ainda agora estou, e também eu fiquei todo partido. Não havia maneira do Moody saber, ou sequer mesmo pensar, que eu pudesse ser tão estúpido ao ponto de segurar a alavanca do acelerador com uma das mãos e ter retirado a outra do leme. Acho que ouvi o helicóptero passar sobre esta área há cerca de meia hora, mas não consegui contatar com ninguém através da rádio do capacete. O helicóptero não deu sinais de nos ter encontrado e nunca mais regressou. Parto do princípio que o transmissor deixou de funcionar e que, apesar do casco ser de cor de laranja, é impossível recolher-se a embarcação lá do alto. A vegetação escamosa nesta zona chega a ter mais de 30 metros de altura. À beira do rio, as ramagens inclinam-se sobre as águas e as copas emaranhadas formam uma espécie de arco gótico de verdura. Suponho que nem eu nem o Moody vamos ser encontrados hoje, e amanhã já vai ser demasiado tarde. Para dizer a verdade, hoje já é demasiado tarde para ele e vai acontecer o mesmo comigo, dentro de 28 minutos. É quanto me sobra de oxigênio, mais ou menos o tempo que vai durar a luz do dia. Dias que são curtos neste lugar. Aqui a Terra roda mais rápida no seu eixo. Este será o último dia da minha vida e olhem que não exagero. Se pudesse mexer os braços e usar as mãos, podia tirar o capacete e continuar a respirar pela noite fora. Os regulamentos proíbem este tipo de coisas. Nunca abrir o escafandro. Mesmo assim não ia conseguir contaminar esta zona mais do que o Moody já o fez. Aliás, todo o mal que me pudesse acontecer já foi feito. Limitava-me a cheirar o fedor fermentado desta erva devoniana. Mais tarde, claro, quando cessassem os efeitos dos antipiréticos, pendurado na cadeira inclinada do piloto, passaria o resto da noite aos berros, enquanto continuava a apodrecer do umbigo para baixo. Ai, Jesus, que lá se pensa outra coisa. Ok. Ora, muito bem. Já agora vocês acham que eu ia perder o pouco tempo que me resta a orar a Deus para me tirar daqui, ou então tentar reconciliar-me com Ele? Olhem que Deus ainda nem sequer foi inventado. Julgam que eu vou catalogar todas as minhas faltas e, por assim dizer, percorrer a lista de todas as coisas que lamentei ter ou não ter feito? Verdade, verdadeinha, neste preciso momento só lamento uma coisa: não poder sair vivo de toda esta atrapalhada. Por isso mesmo acham que eu ia lembrar-me da minha casa, das pessoas que amei, que me amaram, dos pontos altos da minha longa e assim espero valiosa carreira?
porque infelizmente este é o ponto mais alto dela, ou antes deveria ser-lo. Que raio de combinação! Até podia apreciar o humor da coisa se esta não tivesse a acontecer a um dos meus rivais. Tudo quanto me consigo lembrar não são cenas caseiras ou o nome dos rostos das pessoas em causa, mas apenas a base aérea de Okinawa, em 1959. E como eu era nesses tempos, um puto com 10 anos de idade e cabelo cortado à escovinha. E por que não? Aos 10 anos de idade não lamentamos nada. A maior parte das pessoas, principalmente as mulheres, são uma fonte de irritação e perplexidade. Não fazemos ideia do que queremos ser quando formos adultos, nem vamos morrer um dia, muito longe de Okinawa e ainda mais longe de 1959. Para dizer a verdade, nem sequer nos lembramos que vamos morrer, seja em que altura for. A morte, tal como eu entendia nessa altura, era uma coisa que só vai acontecer a pessoas no futuro, tal como já aconteceu no passado, mas nunca acontece a ninguém no presente. Apoiado neste pressuposto, sabia que ninguém meu conhecido tinha morrido entretanto, e que Okinawa, 14 anos antes, fora tomada aos japoneses pelos americanos, com um custo horrível de vidas humanas de ambas as partes, sem esquecer os desgraçados dos okinavenses, que eram mais ou menos japoneses e que foram apanhados à má fila no meio do conflito. Portanto, não me chateiem mais com essas tretas. Caramba, lembrem-se que eu era um puto de 10 anos. O exército japonês, com a ajuda dos trabalhadores okinavenses recrutados à força, escavou túneis e buracos para os franco-atiradores, montou lugares para a artilharia por toda a zona sul da ilha e depois ficou ali à espera, a desafiar os invasores. No meio das camaratas, perto da minha casa na base de Naha, havia um velho bunker de cimento com o canhão ainda montado no interior. Todos os que entravam nesse bunker, desde o verão de 1945, rasparam o nome aos iniciais ou mesmo uma mensagem no cano oxidado do canhão. A rua onde eu vivia estendia-se entre duas elevações rochosas, derivadas de túneis e esconderijos vários. Ainda se conseguiam encontrar fragmentos de armas perdidas no interior dos buracos. E ossadas humanas, embora essas fossem mais raras. O meu melhor amigo, que vivia um pouco mais acima, no mesmo quarteirão, descobriu um crânio no meio da erva alta que crescia ao abandono, junto à falésia, mesmo no fim da rua. Os pais confiscaram-lhe o achado. Talvez o tenham enterrado, ou então deitaram-no para o caixote do lixo. Todos os americanos adultos achavam que a ilha de Okinawa assustadora. Mesmo antes de sairmos dos Estados Unidos, começámos a ter uma ideia de que ela é o lugar ideal para a morte passear. Toda a gente da família teve de ser vacinada contra um sem número de doenças conhecidas pela ciência. E depois de lá chegarmos, descobrimos que a Okinawa fervilhava com muitos outros perigos. Avisaram-nos para nunca comer a comida local ou beber a água mal canalizada das aldeias, ou que não era lá muito boa ideia relacionar-nos com os okinavenses, para lá nos contratarmos como jardineiros e criadas de servir. De facto, todos os lares americanos pareciam ter uma empregada chamada Fujiko ou Funiko, que era capaz de se exprimir um inglês de trapos 1000 vezes melhor que os americanos conseguiam fazer em japonês. A umidade era tal que os lençóis apodreciam da noite para o dia. O ar saturado de sal corria-nos o automóvel. Quando a novidade de estarmos num país diferente do nosso começava a desaparecer, um país que era possível atravessar de um lado ao outro em apenas 2 horas, percebíamos que a nossa nova casa, no meio da base, tinha sido feita para nos fazer pensar que vivíamos numa cidadezinha típica dos subúrbios do continente, embora as habitações tivessem sido remodeladas para resistir aos tufões. Em casa, podíamos preocupar-nos com a China comunista que se encontrava ali muito perto, a leste